Existe algo que está errado e quase ninguém percebe. Você já parou para observar o que as pessoas mais falam à sua volta, seja no seu trabalho, na sua casa ou por onde você anda? As pessoas falam sobre dinheiro, bens, problemas e fofocas, mas quase não tem tempo para falar de Deus. E a gente passa muito tempo falando de coisas que vão ficar aqui, mas quase não temos tempo nenhum para falar daquilo que é eterno. E a pergunta que eu faço é: será que a gente não está distraído demais com esse mundo? A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde Jesus falou: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E hoje eu estava trabalhando e não pude deixar de perceber, enquanto eu estava trabalhando, uma conversa que um grupo de pessoas que estava próximo a mim estava falando. Eu estava trabalhando, mas estava ouvindo o que eles estavam falando, escutando. E uns falavam sobre dinheiro, outros falavam sobre bens que tinham conseguido, estava falando de coisas somente aqui dessa terra. E nesse momento que eles estavam falando isso, Deus falou forte ao meu coração e falou assim: olha só, tá vendo como estão essas pessoas? Elas só se preocupam com as coisas dessa terra, mas não se preocupam comigo, não se preocupam em me buscar e saber quem sou eu, em me conhecer, mas elas estão focadas somente nas coisas terrenas. E Deus falou comigo dessa maneira e eu fiquei ali trabalhando e comecei a refletir sobre isso. E realmente, irmãos, por onde você andar, você sempre vai ver pessoas falando de algum assunto, mas quase nunca falando de Deus. Por exemplo, você não vê um grupo de pessoas falando assim: como será que é o céu? Como será que vai ser viver com Deus? Onde será que as pessoas que já foram estão agora nesse momento? Tipo, as pessoas não fazem essas perguntas umas para as outras em uma conversa. Elas só conversam coisas focadas aqui nas coisas materiais. E isso é um grande perigo, irmãos. Isso é perigoso, tá bom? E tipo, eu estou fazendo aqui esse vídeo porque eu me incluo também, porque muitas vezes eu me distraio com muitas coisas. Eu me distraio com muitas coisas aqui. Até mesmo com o trabalho, com os meus projetos, com dinheiro também, preocupação com dinheiro, problemas em casa, para resolver tudo isso nós temos. Nós temos sempre problemas para resolver, temos sempre coisas para fazer. E, deixando claro, não é errado você falar sobre algo que está te incomodando, seja algum problema que você está passando, seja algo relacionado a algo que você conseguiu, você contar como forma de testemunho para a glória de Deus, tá bom? Isso é importante. Mas ficar focado somente falando de dinheiro, de bens, de uma outra forma que não glorifique o nome de Deus, isso é uma coisa para a gente observar, entendeu? Porque tudo aquilo que a gente conquista aqui nessa terra é para a honra e glória de Deus, é para glorificar o nome dele e que a gente nunca esqueça disso, tá bom? Então, eu fiz essa reflexão e aí Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo, porque é muito sério. Se vocês pararem para observar, observe aí nos ambientes onde vocês frequentam e observe o tipo de conversa que as pessoas têm. Depois vocês vão refletir e vão pensar. E a gente também temos que nos alertar. Eu preciso, Deus sempre está falando comigo, eu preciso também me alertar sobre muitas coisas. Eu deixo de fazer para Deus, muitas vezes eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, para às vezes estar assistindo alguma coisa que não vai edificar a minha vida, entendeu? Então isso é importante a gente ficar atento, porque a palavra de Deus fala: vigiai e orai. Então a gente sempre tem que estar vigilantes quanto à nossa vida, quanto ao que Deus nos chamou para fazer, porque o diabo também é astuto para colocar distrações para que a gente não cumpra o propósito de Deus. Então, irmãos, vamos parar para refletir sobre isso. Vamos parar com essa ideia de a gente ficar só falando de coisas terrenas, todo tempo, toda hora, e nunca tirar tempo para orar, falar com Deus, nunca tirar tempo para ler a palavra de Deus. Os ímpios tudo bem, porque os ímpios eles não falam de Deus mesmo, eles só sabem falar
de coisas terrenas. Mas eu vejo que no meio cristão também tem sido assim. Muitos cristãos têm deixado de falar de Deus para falar de coisas materiais. E eu também, muitas vezes, deixei de falar de Deus. Quantas vezes eu deixei de falar de Deus para as pessoas e falando somente das coisas desse mundo, falando somente dos problemas dessa vida, mas nunca tirando tempo para falar sobre Deus. E Deus chamou a minha atenção em relação a isso. Eu preciso mudar também em relação a falar do Evangelho. Eu preciso melhorar e eu tenho pedido muita misericórdia, tenho pedido muita graça de Deus para que o Espírito Santo me capacite, me encha para poder eu pregar o Evangelho, para poder eu falar de Deus, conseguir fazer a obra de Deus. Então, somente pelo Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue. Mas só que a gente também tem que dar o primeiro passo. A gente tem que ir em busca de Deus, porque a palavra diz que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus também dá um passo em direção a gente. Então, a gente precisa tomar a iniciativa de buscar Deus e Deus, ele vai se revelar a nós. Agora, quando a gente deixa de falar sobre Deus, de buscar a Deus e começamos a nos preocupar demais com as coisas desse mundo, a falar demais das coisas desse mundo, dessa vida, somente isso, a gente acaba esfriando na nossa fé e a gente acaba deixando Deus de lado. E as outras coisas se tornam prioridade no lugar de Deus. E isso não pode acontecer, porque Deus é a fonte de nossa vida. Nós só vivemos porque Ele concedeu que a gente vivesse. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer e dá tempo de mudar isso hoje, tá? Reflita sobre isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante. E isso, tipo, me deixou muito incomodado hoje e eu tive que falar para vocês, vim nesse vídeo aqui falar que não deixe de falar de Deus. Sempre busque a Deus, sempre coloque Deus nos seus pensamentos, no seu coração, porque a palavra de Deus fala. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E se nosso coração está cheio de Deus, então nós vamos falar de Deus para todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Mas se nosso coração está cheio de outras coisas que não seja Deus, estaremos vazios e aquelas coisas vão ocupar o nosso coração e não vamos ter tempo de pregar o Evangelho, de falar sobre Deus. O mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus. A gente não pode negar, né? A palavra mesmo diz que o mundo jaz no maligno. E também o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não soubessem a verdade. Ou seja, o diabo ele está agindo no meio para distrair as pessoas, colocando distrações na vida de todos nós, eu e você. Então a gente precisa abrir os olhos, precisamos acordar para a vida, acordar, entendeu? Para poder a gente cumprir o propósito de Deus, que Deus tem para nós. Porque essa vida, irmãos, essa vida é passageira. Essa vida é passageira. A palavra de Deus fala lá em Salmos que o máximo que a pessoa vive é 70, 80 anos. E o que passa disso é fadiga e cansaço. Então, 80 anos passa muito rápido. 50, 60 anos passa muito rápido. Essa vida é passageira. E a gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tá bom? Então, essa é a mensagem. Essa é a palavra de hoje que eu queria trazer. Uma palavra de reflexão. Uma mensagem de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida e estarei trazendo mais vídeos para vocês. Se inscreve no canal, tá bom? Para sempre que eu postar um vídeo aqui, você receba uma palavra de direção, de reflexão da parte de Deus, tá bom? Que vai edificar muito a sua vida. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.